Olá, eu me chamo Bruno Jaborandi e esse é o primeiro direto da Caverna. Caverna é esse espaço onde eu leio, onde eu guardo os meus livros, onde eu faço as minhas músicas, onde eu gravo as minhas músicas, e é um espaço onde eu me dedico à leitura. E o tema desse primeiro vídeo é exatamente a leitura. Vários pais perguntam, pra gente como professor, como estimular as crianças a ler mais, como tornar elas leitoras e leitores mais fluentes, que tenham maiores vivências de leitura. Esse não é um assunto novo, essas dicas que eu vou trazer para vocês, mas são assuntos que às vezes a gente deixa um pouco adormecido, que a gente precisa falar sobre eles, certo? E que trata da ideia de colocar as crianças em um ambiente em que ela é estimulada a ler, certo? E tem algumas dicas que eu vou dar para vocês nos próximos tópicos. Bom, a primeira dica é separar um tempo considerável para que seja feita a leitura por prazer. Não é? Então vamos pensar assim, às vezes a escola demanda que a criança faça a leitura de alguns livros e necessita que ela faça a leitura de certos capítulos. Às vezes é um assunto que a criança não tem tanto interesse nele, né? Então a gente deixa assim, esses livros são os livros obrigatórios, seriam os livros da escola para se ler, mas eu gosto de pensar que é interessante a gente oferecer um tempo de leitura por prazer, para que a criança consiga ter esse momento dela e escolher o que ela vai ler, né? Então a gente precisa, às vezes, fazer esse investimento. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que em tempos como esse de pandemia é difícil investir em livros, mas é como eu falo, é investimento e a gente não deve economizar com relação a isso. Então se a gente tem condições, se a gente pode substituir uma coisa por outra, a gente pode trazer a possibilidade da criança escolher esses livros, certo? Então, leitura por prazer, separar um tempo para ele, esse é o primeiro tópico. Um segundo tópico é criar uma espécie de cantinho da leitura na sua casa, certo? Geralmente as escolas têm esses cantinhos de leitura nas salas de aula, as escolas particulares, né? E esses cantos são dedicados a estar sempre à vista da criança, né? Então lá ela observa aqueles livros, ela vai memorizando os títulos e ela vai se chegando e se apegando à ideia de poder ir lá, folhear esses livros, marcar a página que ela quer ler depois, certo? E ter acesso a isso no dia a dia dela. Outra coisa muito importante, quando a gente tenta iniciar a criança na leitura, seria muito importante, muito mesmo, tornar a leitura instigante visualmente. Ou seja, trazer livros que têm cores muito fortes, desenhos muito elaborados, que estimula a criança primeiro por esse olhar, né? Que é a primeira leitura que a gente faz, leitura de imagem, e as crianças pequenas, quando não leem ainda, elas conseguem fazer essa leitura de imagem muito bem, imaginar a história que vai vir, certo? Então, assim, é importante comprar livros que tragam essas características para que as crianças avancem e façam uma iniciação no que pode vir a ser um bom caminho de um futuro ou de uma futura leitura, ok? Outra coisa que é super interessante seria assim, eu ouço muitos pais e amigos, né, dizendo que eles leem para as crianças quando vão colocá-las para dormir ou separam um tempo durante o dia para fazer essas leituras. Uma dica interessante para crianças, por exemplo, que já estão alfabetizadas, que já estão lendo há um tempo, é colocar essas crianças para ler para você. Então, pode ser até um livro que já seja comum na casa de vocês. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um livro que a gente lê para minha filha, que se chama Pedro Vira Porco Espinho, de Janaína Tokitaka, que a gente quase já memorizou. Então, assim, vamos imaginar que ela já conseguisse ler, né, que ela já tivesse alfabetizada. Pediríamos para que ela lesse para a gente, para que a partir da leitura dela a gente fosse ajudando e comentando sobre o livro. Então, assim, quando não há a possibilidade de ter esses momentos, acho interessante aproveitar os pequenos momentos que a gente tem com as crianças para perguntar sobre os livros que ela leu. Então, no caminho para a escola ou no caminho para outro lugar, levando para uma atividade extra que a criança tenha. É interessante a gente conversar sobre as leituras que ela tem feito, porque isso estimula a memória e isso faz com que ela conte sobre o que ela leu. E isso ajuda muito, por exemplo, quando ela for escrever narrativas, certo? Mas aí já é outro ponto e eu acho que a gente pode usar outro vídeo para falar sobre isso. Outra coisa interessante, pedir para que estudantes mais velhos leiam para os mais novos.
no programa da escola que eu trabalho, a gente tem momentos como esse, que são muito interessantes. E podem ser feitos, por exemplo, em famílias que têm 2 filhos ou 3 filhos, ou que tem alguém que convive muito proximamente, que pode ler, o mais velho ler para o mais novo. Isso cria uma proximidade, isso cria um vínculo. E isso cria algumas estratégias que a criança vai observando naqueles outros amigos ou parentes, né, para que ela leia inspirada e tem esse exemplo também da leitura feita por leitores mais velhos que fazem parte do convívio social dessas crianças. Uma coisa interessante também sempre eu sei que vários pais fazem isso, já é parte da rotina, né? Dispõem materiais de artesanato, né? De pintura de lápis de cor e canetinhas hidrocor. E isso é muito interessante também, mas associado com os livros seria um grande ganho, porque, por exemplo, a gente conseguiria ler uma história e pedir para a criança ilustrar, ou de repente lembrar daquela história, e a criança tem esse momento aqui em que ela vai ilustrar a historinha que ela ouviu. Outra coisa que pode acontecer também é que às vezes as crianças criam suas histórias, né? Às vezes é uma história que ela está contando que ela sabe, mas isso realmente aconteceu e dependendo da situação, obviamente, você pode chamar e começar a estimular. Mas esse detalhe, então você vai deixando que ela coloque a imaginação para fluir e vai fazendo perguntas sobre aquela história e no final você pode pedir para que ela desenhe. Então assim, eu sei que vários pais já fazem isso, mas não custa nada reforçar que é algo que dentro das possibilidades da família e do tempo que tem, eu acho interessante oferecer. Coisa que é muito importante, eu vejo alguns pais com um certo receio de oferecer leituras mais complexas para as crianças. Se está na faixa etária dela, aquele livro ali foi selecionado e foi cuidado com carinho para que fosse oferecido para aquela faixa etária. Então não há por que ter medo, porque um livro é mais grosso, né, como as que elas falam. Quantas páginas tem? Elas perguntam. Mas essa leitura pode ser feita de certa maneira assim. As crianças podem ler sozinhas livros mais simples e os pais podem ler os livros mais grossos com essas crianças. Com o tempo, é bem provável que elas mesmas fiquem interessadas no que vai acontecer e aí você pode criar um suspense também, dizer, não, ó, isso aí você vai ter que ler, né, sozinha para conseguir entender e vai buscando muito nessa curiosidade, que eu acho que é algo muito presente, né, em crianças nessa faixa etária de 7 até uns 11 anos, elas têm essa curiosidade do que vai acontecer. Em sala de aula eu faço muito isso, não, a gente só vai saber amanhã o que acontece no final da história. E geralmente eles reclamam com e é isso que acontece. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foram algumas dicas que eu trouxe para a gente conversar, para a gente iniciar essa série de vídeos. Eu gostaria muito de me colocar à disposição para dicas e sugestões que vocês tenham para esse vídeo. Lembre de se inscrever aqui no canal e até o próximo Direto da Caverna. Tchau!